Oi, sou a Raiane do Futuro. Eu esqueci de avisar vocês. Esse livro é com a Sarah Linton e o Will Trent, que aparece em outros livros da série. Não tem problema se você não leu os anteriores. A única coisa que vai mudar é o relacionamento dos dois. Mas cada livro conta uma investigação diferente, ok? E aí? Vocês estão prontas, crianças? Oi! Você está ouvindo o Audiobook Chocolate e eu sou a Raiane Canin. E o livro de hoje é Depois daquela Noite, da Karin Slaughter. Eu não sei quando você vai ouvir esse livro, mas eu tô começando a gravar ele hoje, dia 10 de julho de 2024, meu aniversário de 30 anos. Então já deixa um coraçãozinho pra mim e vai lá me seguir no Insta. Um beijo pra você que tá me ouvindo e vamos de descrição da capa. É a foto desfocada de uma moça correndo em um campo cheio de árvores, com um céu de entardecer rosado bem bonito. Ela parece estar fugindo de alguém ou de algo. O nome da autora está escrito em branco, o título bem no centro em preto. Logo abaixo do título tem uma frase: Nada nunca mais foi o mesmo. E pra quem conhece a Karin já sabe que vem bomba por aí, então alerta de gatilhos e temas pesados. Agora pega seu chocolatinho e vamos começar. Para Liz. Lembre-se de falar da cicatriz, não da ferida. Bom dia, Dani. Gostei muito daquela noite. Não é sempre que fico com alguém inteligente além de linda. Combinação rara. Ponto de interrogação. Estou com os contatos da campanha de Stanhope se ainda tiver interesse de ser voluntário. Quem é? Engraçadinha. Sei que ainda estão procurando gente para panfletar. Você ainda quer ajudar? Posso te pegar no caminho da sede da campanha se quiser. Desculpa, acho que você está falando com a pessoa errada. Você está no Juniper, no prédio da Belas Artes, né? Não, eu fui morar com meu namorado. Eu amo seu senso de humor, Dani. Quero muito passar mais tempo com você. Sei que você ama ver o parque de seu quarto de canto. Quem sabe você me apresenta ao Lorde Pantalona? Como você sabe do meu gato? Eu sei tudo sobre você. Sério, a Jean mandou você fazer isso? Tá me assustando. Fico pensando naquela pinta na sua perna e como quero beijar. De novo. Quem caralho está falando? Quer mesmo saber? Não tem graça. Diz logo quem você é, porra. Tem caneta e papel na gaveta do lado da sua cama. Faça uma lista de tudo que te deixa aterrorizada. Sou eu. Prólogo. Sarah Linton segurou o telefone ao ouvido enquanto observava ao interno avaliar um paciente com um corte aberto no dorso do braço direito. O recém-formado Dr. Eldin Franklin não estava em seu melhor dia. Chegara havia 2 horas em seu turno na emergência e já tinha sido ameaçado por um lutador de MMA drogado e feito em uma sem-teto um exame retal que tinha dado muito, muito errado. Dá pra acreditar que ele me falou isso? Perguntou Tessa, sua ira passando pelo aparelho. Mas Sarah sabia que a irmã não precisava de encorajamento para reclamar do novo marido. Então ela ficou de olho em Eldin, fazendo uma careta quando ele puxou lidocaína numa seringa, como se fosse Jonas Salk testando a primeira vacina contra a poliomielite. Ele estava prestando mais atenção na ampola do que no paciente. Fala sério, continuou Tessa. Ele é inacreditável. Sarah fez ruídos afirmativos enquanto trocava o telefone de uma orelha para outra. Encontrou o tablet e puxou a ficha do paciente de Eldin. O corte era uma preocupação secundária. A enfermeira da triagem tinha notado que o homem de 31 anos estava com os batimentos cardíacos alterados e com febre de 38 graus, sofrendo de agitação severa e aguda, confusão e insônia. Ela levantou o olhar do tablet. O paciente não parava de coçar o peito e o pescoço, como se tivesse algo rastejando em sua pele. Seu pé esquerdo tremia tanto que a maca tremia junto. Dizer que o homem estava em abstinência alcoólica era dizer que o sol nasceria no leste. Eldin não estava captando nenhum dos sinais, o que não era completamente inesperado. A faculdade de medicina era, por definição, um sistema que não preparava os alunos para o mundo real. A pessoa passava o primeiro ano aprendendo como funcionam os sistemas do corpo. O segundo ano era dedicado a entender como esses sistemas poderiam dar errado. No terceiro, o estudante podia ver os pacientes, mas apenas sob supervisão rigorosa e, muitas vezes, desnecessariamente sádica. O quarto ano trazia o sistema de correspondência, que era como o pior concurso de beleza de todos os tempos, no qual a pessoa esperava para ver se a sua residência seria em uma instituição de prestígio de grande porte ou no equivalente a uma clínica veterinária na zona rural de onde o Judas perdeu as botas. Eldin tinha conseguido passar na residência do Great Memorial Hospital, o único hospital público de Atlanta e um dos centros de trauma tipo 1 mais movimentado do país. Ele era chamado de interno porque ainda estava no primeiro ano de residência. E, infelizmente,
isso não o impedia de acreditar que já tinha visto de tudo. Sarah percebia que o cérebro dele já havia se desligado enquanto ele se inclinava sobre o braço do paciente e começava a anestesiar a área. Eldin, provavelmente, estava pensando no jantar, em uma garota que ele iria chamar para sair, ou nos juros de seus muitos empréstimos estudantis, que equivaliam quase ao custo de uma casa. Sarah olhou para a enfermeira-chefe. Jonah também observava o rapaz, mas como toda enfermeira, deixaria o médico novato aprender da maneira mais difícil. Não demorou muito. O paciente se dobrou para frente e abriu a boca. Eldin! Chamou Sarah, mas era tarde demais. O vômito explodiu direto nas costas de Eldin, como a mangueira de um bombeiro. Ele cambaleou, experimentando um momento de choque antes de começar a arquejar com ânsia de vômito. Sarah permaneceu em sua cadeira atrás do posto da enfermeira, enquanto o paciente caía de costas na cama, uma sensação momentânea de alívio tomando conta de seu rosto. Jonah puxou Eldin para o lado e começou a dar-lhe um sermão como se ele fosse um bebê. A expressão de vergonha dele era familiar. Sarah tinha feito internato em Grady e recebera broncas semelhantes. Ninguém te alertava, na faculdade de medicina, que era assim que você aprenderia a ser um médico de verdade, com humilhação e vômito. Sarah, falou Tessa. Está me escutando? Estou, desculpa. Sarah tentou voltar a atenção para a irmã. O que você estava falando? Eu estava perguntando por que é tão difícil para ele perceber que a lata de lixo está cheia. Tessa mal parou para respirar. Eu também trabalho o dia todo, mas sou eu que tenho que chegar e limpar a casa e dobrar a roupa limpa e fazer o jantar e tirar o lixo? Sarah ficou calada. Nenhuma das queixas de Tessa era nova nem imprevisível. Lemuel Ward era um dos cretinos mais egoístas que ela já conhecera, o que era bastante coisa, considerando que ela havia passado a vida adulta trabalhando na medicina. É como se eu tivesse me inscrito secretamente em O Conto da Aia. Na série ou no livro? Sarah tentou não demonstrar acidez no tom. Eu não me lembro de uma cena de tirar o lixo. Com certeza foi assim que começou. Doutora Linton. Kiki, uma das carregadoras, bateu os dedos no balcão. O paciente da baia 3 está voltando do raio-x. Sarah expressou um agradecimento enquanto verificava as chapas no tablet. O paciente em questão era um esquizofrênico de 39 anos que se apresentou como Deacon Sledgehammer e chegou com uma urticária do tamanho de uma bola de golfe no pescoço, temperatura de quase 40 graus e calafrios incontroláveis. Ele admitira ter sido viciado em heroína durante quase a vida toda. Após o colapso das veias nas pernas, nos braços, nos pés, no peito e na barriga, ele recorrera à injeção subcutânea, ou o que se chamava de estourar a pele. Depois passou a injetar diretamente nas artérias jugulares e carótidas. As radiografias confirmaram o que Sarah suspeitava, mas ela não ficou feliz por estar certa. Meu tempo vale tanto quanto o dele, disse Tessa. É ridículo pra caralho. Sarah concordou, mas não disse uma palavra sequer enquanto caminhava pelo pronto-socorro. Normalmente, àquela hora da noite, eles estavam sobrecarregados com ferimentos à bala, esfaqueamentos, acidentes de carro, overdoses e uma boa soma de ataques cardíacos. Talvez fosse a chuva ou o Braves jogando contra o Tampa Bay uma partida disputada de beisebol, mas estava tudo calmo. A maior parte das macas estava vazia, os silvos e bips das máquinas pontuando conversas ocasionais. Tecnicamente, Sarah era pediatra de plantão, mas havia se oferecido para substituir outro médico para ele poder ir à feira de ciências da filha. Em 8 horas de um turno de 12, a pior coisa que ela tinha visto era Eldin levando um jato de vômito. E, sinceramente, tinha sido meio hilário. Obviamente, mamãe não ajudou em nada, continuou Tessa. Ela só disse, um casamento ruim ainda é um casamento. O que é que isso significa? Sarah ignorou a pergunta e apertou o botão para abrir as portas. Tess, você está casada há 6 meses. Se não está feliz com ele agora... Eu não disse que não estou feliz, rebateu a irmã, embora cada palavra que saía de sua boca indicasse o contrário. Só estou frustrada. Bem-vinda ao casamento. Sarah caminhou em direção à fileira de elevadores. Você vai passar 10 minutos discutindo de ter dito uma coisa para ele em vez de apenas repetir. Esse é o seu conselho? Tomei muito cuidado para não dar conselho algum, respondeu Sarah. Olha, vou dizer uma coisa que vai parecer ridícula, mas ou você encontra uma maneira de resolver isso ou não. Você encontrou uma maneira de resolver com Jeffrey? Por reflexo, Sarah posicionou a mão sobre o peito, mas o tempo havia aliviado a dor aguda que geralmente acompanhava qualquer lembrança de sua viuvez. Está esquecendo que eu me divorciei dele? Está esquecendo que eu estava lá quando aconteceu? Tessa fez uma pausa para uma respiração rápida. Você resolveu. Você se casou com ele outra vez. Você estava feliz. Estava, concordou Sarah. Mas o problema de Tessa não era uma traição nem uma lixeira transbordando.
era estar casada com um homem que não a respeitava. Não estou escondendo nada de você. Não existe solução universal. Os relacionamentos são diferentes. Claro, mas... A voz de Tessa sumiu quando as portas do elevador se abriram. Os bips distantes e os chiados da máquina sumiram. Sarah sentiu uma corrente elétrica no ar. O agente especial Will Trent estava parado no fundo do elevador. O olhar dele estava no celular, o que permitiu a Sarah o luxo de observá-lo silenciosamente. Alto e magro, ombros largos. O terno cor de carvão não conseguia esconder o corpo de corredor. Seu cabelo claro cor de areia estava molhado da chuva. Uma cicatriz fazia zigue-zague em sua sobrancelha esquerda. Outra cicatriz descia da boca. Sarah deixou sua mente imaginar qual seria a sensação daquela cicatriz contra seus próprios lábios. Will levantou o olhar e sorriu para Sarah. Ela sorriu de volta. Alô? Disse Tessa. Você ouviu o que? Sarah encerrou a ligação e enfiou o celular no bolso. Quando Will saiu do elevador, ela catalogou silenciosamente todas as formas como poderia ter se esforçado mais para parecer apresentável para esse encontro casual, começando por não prender seu cabelo comprido em um coque de vovó no topo da cabeça e terminando com limpar melhor o ketchup que havia escorrido pela frente de sua roupa cirúrgica no jantar. Os olhos de Will foram direto para a mancha. Acho que tem um pouco de... sangue, interrompeu Sarah. É sangue. Certeza que não é ketchup? Ela balançou a cabeça. Eu sou médica, então. E eu sou investigadora, então... Ambos estavam sorrindo quando Sarah notou que Faith Mitchell, parceira de Will, não só tinha estado no elevador com ele, como naquele momento estava a meio metro de distância. Faith deu um suspiro pesado antes de dizer a Will. Eu vou lá começar a coisa com aquele negócio. As mãos de Will foram para os bolsos enquanto Faith caminhava em direção aos quartos dos pacientes. Ele olhou para o chão, depois de volta para Sarah, depois para o corredor. O silêncio arrastou-se até um nível desconfortável que era o dom particular de Will. Ele era incrivelmente sem jeito, e não ajudava o fato de Sarah se perceber estranhamente muda perto dele. Ela se obrigou a falar. Já faz um tempo. 2 meses. Sarah ficou ridiculamente encantada por ele saber quanto tempo tinha se passado. Ela esperou que ele continuasse, mas é claro que ele não fez isso. Ela perguntou. O que o traz aqui? Está trabalhando em um caso? Estou. Ele pareceu aliviado por chegar a um terreno familiar. O cara decepou os dedos do vizinho em uma briga por causa de um cortador de grama. Quando a polícia chegou, ele entrou no carro, deu partida e dirigiu direto para um poste telefônico. Um verdadeiro mestre do crime. Algo na súbita explosão de risos dele fez o coração de Sarah dar uma cambalhota estranha. Ela tentou mantê-lo falando. Parece um problema da polícia de Atlanta, não um caso para a agência de investigação da Georgia. O cortador de dedos trabalha para um traficante que estamos tentando derrubar. Esperamos conseguir convencer o cara a falar. Você pode cortar a perna dele em troca de depoimento. Desta vez, não houve a excitação do riso. A piada foi tão ruim que não merecia o mínimo esgar. Will deu de ombros. É o plano. Sarah sentiu que estava ficando corada desde o começo e tentou, desesperadamente, achar um terreno mais seguro. Eu estava esperando um paciente subir do raio-x. Não costumo ficar de bobeira nos elevadores. Will assentiu com a cabeça, mas foi só o que ele ofereceu antes de o desconforto voltar a aparecer. Ele esfregou o maxilar com os dedos, preocupando-se com a cicatriz tênue que corria ao longo de sua mandíbula quadrada e descia até o colarinho da camisa. O brilho de sua aliança de casamento piscou como uma luz de alerta. Will percebeu que ela notou o anel. A mão dele voltou para o bolso. Enfim, Sarah tinha que acabar com aquilo antes que suas bochechas pegassem fogo. Faith deve estar te esperando. Foi bom revê-lo, agente Trent. Doutora Linton? Will fez um leve aceno antes de ir embora. Para não ficar olhando para ele por muito tempo, Sarah pegou o celular e mandou uma mensagem de desculpas para a irmã por desligar tão abruptamente. 2 meses. Will sabia como entrar em contato com ela, mas não tinha entrado. Por outro lado, Sarah sabia como entrar em contato com ele, mas também não o fizera. Ela repassou silenciosamente o breve diálogo deles, pulando a piada de cortar para o seu rosto não ficar vermelho de novo. Sarah não sabia se Will estava flertando, se estava sendo educado ou se ela estava sendo idiota e desesperada. O que ela sabia era que Will Trent era casado com uma ex-investigadora da polícia de Atlanta, com reputação de ser uma vaca completa e de ter o hábito regular de desaparecer por longos períodos, e que, apesar disso, ele ainda estava usando aliança de casamento. Como diria a mãe de Sarah, um casamento ruim ainda é um casamento. Felizmente, as portas do elevador se abriram antes que Sarah pudesse mergulhar ainda mais naquela situação bizarra. Oi, doutora. Deacon Sledgehammer estava jogado em sua cadeira de rodas, mas fez um esforço para se endireitar por Sarah. Ele vestia uma camisola hospitalar e meias de lã pretas.
O lado esquerdo de seu pescoço parecia dolorosamente vermelho e inchado. Cicatrizes redondas salpicavam seus braços, suas pernas e sua testa devido a anos estourando a pele. Tu descobriu o que tem de errado comigo? Descobri. Sarah assumiu o lugar do auxiliar, empurrando Deacon pelo corredor e lutando contra a vontade de se voltar para Will como a esposa de Law. Tem 12 agulhas quebradas no seu pescoço, e várias delas causaram abscesso. É por isso que ele está inchado e você está tendo tanta dificuldade para engolir. Você está com uma infecção muito grave. Caramba! Deacon soltou uma expiração frenética. Parece uma coisa que pode me matar. Pode. Sarah não mentiria para ele. Você vai precisar de cirurgia para remover essas agulhas. Depois terá de ficar aqui por pelo menos uma semana para tomar antibiótico na veia. Vamos administrar sua abstinência, mas nada disso vai ser fácil. Merda, murmurou ele. Você vem me visitar? Com certeza, estou de folga amanhã, mas estarei aqui o dia todo no domingo. Então, Sarah passou seu crachá no leitor para abrir as portas e finalmente se permitiu olhar para trás, na direção de Will, que estava no fim do corredor. Ela o observou até ele virar a esquina. Ele me deu as meias dele. Sarah se virou para Deacon. Na semana passada, quando eu estava lá no centro. Deacon apontou para o par de meias grossas que estava usando. Estava frio demais, então o cara tirou as meias e deu para mim. O coração de Sarah deu aquele saltinho estranho de novo. Que gentil. Essa porra de polícia deve ter botado um grampo. Deacon pressionou o dedo nos lábios para calá-la. Cuidado com o que tu fala. Entendido. Sarah não discutiria com o esquizofrênico que sofria de uma infecção que ameaçava a vida dele. O fato de que ela tinha cabelo castanho avermelhado e era canhota já havia levado a uma longa discussão. Ela inclinou a cadeira em direção à baia 3, depois ajudou a transferir Deacon para a maca. Ele estava desnutrido, seus braços eram esqueléticos, quase como palitos de fósforo. Fuligem e sujeira se amontoavam em seu cabelo e a boca não tinha vários dentes. Estava com quase 40 anos, mas parecia ter 60 e se movia como se tivesse 80. Ela não tinha certeza de que ele conseguiria sobreviver a outro inverno. A heroína, o clima ou outra infecção descontrolada o pegariam. Eu sei o que você está pensando. Deacon recostou-se de novo na cama com o gemido de um velho. Você quer ligar para minha família. Você quer que eu ligue para sua família? Não, ele não liga para o serviço social também. Deacon coçou o braço, as unhas arranhando uma cicatriz redonda. Olha, eu sou um merda, tá? Eu não achei. Bom, você me pegou em um dia bom. A voz dele falhou na última palavra. Estava caindo a ficha de que ele talvez não visse o dia de amanhã. Com minha saúde mental sendo o que é e meu vício, quer dizer, caralho, eu amo a droga, mas não facilito as coisas para as pessoas. Você teve azar. Sarah manteve o tom comedido. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Claro, mas o que eu fiz a minha família passar... Em junho faz 10 anos que eles me deserdaram, e eu não culpo eles. Eu dei um monte de motivo. Menti, roubei, trapaceei, bati. Eu te falei, um merda mesmo. Sarah apoiou os cotovelos sobre a grade da cama. O que posso fazer por você? Se eu não sobreviver, você pode ligar para minha mãe e avisar? Não para ela se sentir mal ou qualquer coisa. Sendo sincero, acho que vai ser um alívio. Sarah pegou uma caneta e um bloco no bolso. Escreve o nome e o telefone dela. Diz que eu não tive medo. Ele apertou a caneta com tanta força no papel que Sarah ouviu o arranhão. Lágrimas vazaram dos olhos dele. Diz que eu não culpo ela e que... Diz que eu amo ela. Espero que não chegue a isso, mas prometo que vou ligar se acontecer. Mas não antes, tá? Porque ela não precisa saber que eu estou vivo. Só se eu... Ele não completou. Suas mãos tremiam quando ele devolveu o bloco e o papel. Você sabe o que eu quero dizer. Sei, sim. Sarah descansou brevemente a mão sobre o ombro dele. Ligarei para o pessoal da cirurgia. Vamos colocar um catéter central para eu te dar algo que te ajude a ficar confortável. Obrigado, doutora. Sarah fechou a cortina atrás dela, pegou o telefone do posto da enfermeira e chamou o departamento de cirurgia para uma consulta. Depois digitou o pedido para a linha central. Oi. Eldin tinha tomado banho e colocado uma roupa cirúrgica limpa. Eu dei diazepam endovenoso para o meu bêbado. Ele está esperando um leito. Adicione multivitaminas e 500 mg de tiamina endovenosa para prevenir encefalopatia de Wernicke, disse Eldin. Boa ideia. Sarah achou que ele parecia um pouco confiante demais para alguém que acabara de ser atingido por um jato de vômito. Como sua supervisora, mesmo que só por uma noite, o trabalho dela era orientá-lo para que isso não acontecesse novamente. Eldin, não é uma ideia, é um protocolo de tratamento para evitar convulsões e para acalmar o paciente. A desintoxicação é um inferno na Terra. Seu paciente está claramente sofrendo.
Ele não é um bêbado, é um homem de 31 anos que está lutando contra o vício no álcool. Eldin teve a decência de parecer envergonhado. Certo, você tem razão. Sarah ainda não tinha terminado. Você leu as anotações da enfermeira? Ela fez um histórico social detalhado. Ele relatou tomar de 4 a 5 cervejas por dia. Eles ensinaram a você alguma regra no ano passado? Sempre dobrar o número de bebidas que um paciente relata. Correto, disse ela. Seu paciente também relatou que estava tentando parar e que parou abruptamente há 3 dias. Está bem ali na ficha dele. A expressão de Eldin passou de envergonhada a ultrajada. Por que Jonah não me disse? Porque você não leu as anotações dela. Por que não notou que seu paciente tinha uma gripe forte de início agudo e estava sentindo formigas fantasma sobre a pele? Sarah viu a vergonha voltar, o que depunha a favor de Eldin. Ele reconhecia que era o único culpado. Aprenda com isso, Eldin. Atenda melhor seu paciente da próxima vez. Você tem razão, desculpa. Eldin respirou fundo e falou mais baixo. Caramba, será que um dia eu vou pegar o jeito? Sarah não podia largá-lo à própria sorte. Vou te dizer o que o médico que me orientava me disse uma vez. Acredito que ou você é um bom médico, ou é um psicopata que conseguiu enganar a pessoa mais inteligente que já te supervisionou. Eldin riu. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você fez a sua residência aqui, certo? Ele esperou que Sarah assentisse com a cabeça. Ouvi dizer que você tinha uma vaga garantida para um fellowship com a Nigard, cirurgia cardiotorácica pediátrica. É impressionante. Por que você desistiu? Sarah estava tentando formular uma resposta quando sentiu outra mudança no ar. Não era a corrente elétrica que ela havia sentido quando viu Will Trent parado no fundo do elevador. Eram anos da intuição de médica dizendo-lhe que o resto da noite estava prestes a degringolar. As portas da baía da ambulância se abriram. Jonah estava correndo pelo corredor. Sarah, teve um acidente de carro bem aqui em frente. Mercedes contra a ambulância. Eles estão tirando a vítima do carro agora mesmo. A médica correu em direção à sala de trauma com Eldin, seguindo-a de perto. Ela sentia a ansiedade dele aumentando, então manteve a voz calma. Faça exatamente o que eu mandar. Não o atrapalhe. Ela estava colocando uma roupa médica esterilizada quando os paramédicos entraram correndo com a paciente amarrada em uma maca, todos encharcados da chuva. Um deles anunciou os detalhes. Dani Cooper, 19 anos, acidente de carro com perda de consciência, dor no peito, falta de ar. Ela estava indo a cerca de 50 por hora quando bateu direto na ambulância. Ferimento abdominal parece superficial. Pressão arterial 80 por 40, batimentos cardíacos em 108. Murmúrio vesicular superficial à esquerda, claros à direita. Está alerta e orientada. Acesso na mão direita apenas com soro fisiológico. De repente, a sala de trauma ficou lotada de gente em uma dança bem coreografada e confusa. Enfermeiras, fisioterapeuta respiratório, radiologista, transcritor. Cada um tinha um propósito: colocar os acessos, realizar a gasometria arterial, fazer tipagem sanguínea e prova cruzada, cortar as roupas, colocar o manguito para pressão arterial, medir a oximetria, os eletrodos e o oxigênio e rastrear cada passo que era dado e por quem. Sarah gritou. Preciso de um perfil toxicológico com diferencial, radiografias de tórax e abdômen e um segundo acesso endovenoso para sangue caso a gente precise. Comece um catéter e faça uma triagem de rotina de urina e drogas. Preciso de uma tomo do pescoço e da cabeça. Avise a equipe de cirurgia cardíaca para ficar de prontidão. Os paramédicos transferiram a paciente para a maca. O rosto da jovem mulher estava branco. Os dentes dela estavam batendo, os olhos selvagens. Dani, disse Sarah. Eu sou a doutora Linton. Vou cuidar de você. Pode me dizer o que aconteceu? Carro. Dani mal conseguia falar no sussurro. Eu acordei no... Seus dentes estavam batendo muito forte para que ela terminasse. Tudo bem. Onde dói? Você pode me mostrar? Sarah viu Dani alcançar seu abdômen superior esquerdo. Os paramédicos já tinham colocado um pedaço de gaze sobre a laceração superficial logo abaixo de seu seio. Mas havia mais do que isso. O tronco de Dani estava cortado de vermelho escuro onde algo, possivelmente o volante, havia batido com força. Sarah usou seu estetoscópio, pressionando na barriga e depois auscultando os 2 pulmões. Ela gritou. Os sons intestinais estão bons. Dani, pode respirar fundo para mim? Havia um chiado de ar passando com dificuldade. Sarah falou a todos. Pneumotórax à esquerda. Preparem um dreno torácico. Preciso de uma bandeja para toracostomia. O olhar de Dani tentava seguir a enxurrada de movimentos. Armários foram abertos, bandejas foram carregadas, curativos, tubos, iodopovidona, luvas esterilizadas, bisturi e lidocaína. Dani, está tudo bem. Sarah se inclinou, tentando desviar a atenção da mulher do caos. Olhe para mim. Seu pulmão está colapsado. Vamos colocar um dreno para... Eu não... Dani se esforçou para respirar. Sua voz mal era audível em meio ao barulho. Eu tinha que fugir. Está bem.
Sarah colocou o cabelo da mulher para trás, verificando sinais de traumatismo craniano. Havia uma razão para Dani ter perdido a consciência no local. Sua cabeça está doendo? Sim, ela ficou ouvindo um zumbido e... Tudo bem. Sarah verificou suas pupilas. A mulher estava claramente com uma concussão. Dani, você pode me dizer onde dói mais? Ele me machucou, disse a paciente. Acho que ele me estuprou. Sarah foi sacudida pelo choque. Os sons na sala sumiram para que ela só conseguisse ouvir a voz tensa de Dani. Ele batizou minha bebida. Dani tossiu ao tentar engolir. Acordei e ele estava em cima de mim. Aí eu estava no carro, mas não lembro como e... Quem? Perguntou Sarah. Quem estuprou você? As pálpebras da mulher começaram a tremer. Dani, fique comigo. A médica pousou a mão no rosto da mulher. Os lábios dela estavam perdendo a cor. Eu preciso daquele dreno torácico agora. Façam ele parar, pediu Dani. Por favor, façam ele parar. Fazer quem parar? Indagou Sarah. Dani. O olhar da paciente se fixou no de Sarah, suplicando silenciosamente que ela entendesse. Dani. Suas pálpebras voltaram a tremer. Em seguida, ficaram imóveis e a cabeça dela caiu para o lado. Dani. Sarah pressionou o estetoscópio no peito dela. Nada. A vida da jovem de 19 anos estava se esvaindo. Sarah deixou o pânico de lado e avisou todos no recinto. Ela está sem pulso, começando a reanimação cardiorrespiratória. O fisioterapeuta respiratório pegou o reanimador ambo para começar a forçar o ar a entrar nos pulmões. Sarah entrelaçou os dedos e colocou as palmas das mãos sobre o coração de Dani. A reanimação era uma medida paliativa para empurrar o sangue manualmente para o coração e o cérebro até que eles pudessem, com sorte, chocar o órgão de volta a um ritmo regular. A médica pressionou o peito de Dani com todo o seu peso. Então houve uma rachadura repugnante quando as costelas cederam. Merda! Sarah sentiu que suas emoções ameaçavam assumir o controle e puxou de volta as rédeas da situação. Ela está com o tórax instável. Reanimação não vai adiantar. Precisamos chocá-la. Jonah já tinha trazido o carrinho de reanimação. Sarah ouviu o desfibrilador chegando à carga máxima quando as pás foram pressionadas sobre o corpo flácido de Dani. Ela, então, ergueu as mãos, mantendo-as afastadas da cama de metal. Preparado! Jonah pressionou os botões das pás. O corpo de Dani deu um solavanco com os 3.000 volts de eletricidade diretamente sobre seu peito. O monitor piscou. Todos esperaram segundos intermináveis para ver se o coração reiniciava, mas a linha do monitor permaneceu achatada enquanto o alarme gritava. De novo, disse Sarah. Jonah esperou pela carga. Outro choque, mais um bip, outra linha plana. Sarah repassou as opções. Reanimação não adiantava. Chocar também não. Nada de abrir o peito, porque não havia nada para abrir. Um tórax instável era descrito como 2 ou mais costelas contíguas quebradas em 2 ou mais lugares, resultando em uma desestabilização na parede torácica que alterava a mecânica da respiração. Pelo que Sarah via, a segunda, a terceira e a quinta costela de Dani Cooper tinha sofrido fraturas múltiplas devido a traumas violentos. Os ossos afiados flutuavam livremente dentro de seu peito, capazes de perfurar o coração e os pulmões. A chance de sobrevivência da jovem de 19 anos havia caído para menos de 10%. Todos os ruídos que Sarah tinha bloqueado enquanto trabalhava em Dani subitamente encheram seu cérebro. O silvo inútil do oxigênio, o gemido rangente do manguito para pressão, o chiado do EPI enquanto todos eles jogavam contra as probabilidades mínimas. Alguém desligou o alarme. Certo. Sarah falou a palavra para si mesma e para mais ninguém. Ela tinha um plano. Tirou a gaze que cobria a laceração do lado esquerdo de Dani e derramou iodopovidona na ferida como se segurasse uma torneira aberta. Eldin, me fala sobre a margem costal. Eldin viu as mãos de Sarah trabalharem enquanto ela vestia um par de luvas esterilizadas novas. A margem costal é composta pela cartilagem costal anterior ao redor do externo e subindo por ele. A 11ª e a 12ª costela flutuam. Em geral, elas terminam em torno da linha axilar média e dentro da musculatura da parede lateral, certo? Certo. Sarah pegou um bisturi da bandeja, cortou na laceração, fazendo uma incisão cuidadosa na camada de gordura até o músculo abdominal. Depois, cortou até o diafragma para fazer um buraco do tamanho de seu punho. Ela olhou para Jonah. Os lábios da enfermeira estavam abertos de surpresa, mas ela fez que sim com a cabeça. Se Dani tinha alguma chance de sobreviver, era esta. A médica inseriu a mão no buraco. O músculo do diafragma sugou o pulso dela. Ossos de costela traçavam a parte de trás dos nós dos dedos como as telas de um xilofone. O pulmão havia se achatado e virado um balão sem ar. O estômago e o baço estavam escorregadios e flexíveis. Sarah fechou os olhos, concentrando-se na anatomia ao alcançar o peito de Dani.
As pontas dos dedos dela roçavam contra o saco cheio de sangue do coração. Cuidadosamente, colocou a mão ao redor do órgão, olhou para o monitor e o apertou. A linha plana se mexeu. Ela apertou novamente. Outro sinal de vida. Sarah continuou bombeando sangue através do coração, flexionando os dedos, forçando o ritmo para a cadência normal da vida. Seus olhos se fecharam novamente enquanto ela ouvia um bip do monitor. Ela sentia o mapa das artérias como um desenho topográfico. Artéria coronária direita, artéria descendente posterior, artéria marginal direita, artéria descendente anterior esquerda, artéria circunflexa. De todos os órgãos do corpo, o coração era o que inspirava mais emoção. Esse órgão poderia estar partido ou cheio de amor ou alegria. Ou poderia dar um estranho salto quando você visse seu crush no elevador. Você colocava a mão no coração para jurar lealdade. Batia a mão no peito para transmitir fidelidade, honestidade e respeito. Alguém que fosse cruel poderia ser chamado de sem coração. No sul dos Estados Unidos, dizia-se abençoado seja seu coração, a quem não fosse particularmente brilhante. Um ato de bondade faz bem ao coração. Quando Sarah e a irmã eram pequenas, Tessa fazia, muitas vezes, uma cruz imaginária em frente ao coração. Ela roubava as roupas de Sarah, um CD ou um livro, e jurava que não tinha feito aquilo usando aquele gesto dizendo que eu morra se eu estiver mentindo. Sarah não tinha certeza se Danny Cooper morreria ou não, mas fez uma promessa, com a mão no coração da mulher. Ela faria tudo o que pudesse para deter o homem que a havia estuprado. 3 anos depois. Capítulo 1. Doutora Linton? Maritza Aguilar, advogada da família de Danny Cooper, veio na direção do banco de testemunhas. Pode nos contar o que aconteceu depois? Sarah respirou fundo antes de falar. Fui em cima da maca até a sala de cirurgia para poder continuar bombeando manualmente o coração de Danny. Me esterilizei para entrar na sala e aí os cirurgiões assumiram. E depois? Assisti à cirurgia. Sarah piscou, e mesmo depois de 3 anos ainda conseguia ver Danny deitada na mesa de operações. Os olhos fechados com fita, um tubo saindo da boca, peito aberto, lascas de costelas espalhadas pela cavidade como confete. Os cirurgiões fizeram tudo o que podiam, mas Danny tinha sofrido danos demais. Foi dada como morta às 2h45 daquela manhã. Obrigada. Maritza voltou às suas anotações sobre a mesa e começou a passar as páginas. Seu companheiro se inclinou para cochichar algo. Meritíssima, pode me dar um momento? Rápido, respondeu a juíza Elaine Tedeschi. O tribunal ficou quieto, exceto pelos membros do júri se mexendo na cadeira e uma tosse ou espirro ocasional na galeria, que estava com 50% de sua ocupação. Sarah respirou fundo mais uma vez. Já estava no banco de testemunhas havia 3 horas. Eles tinham acabado de voltar do almoço e todo mundo estava cansado, mas mesmo assim, ela mantinha as costas eretas. A cabeça voltada para frente, os olhos no relógio no fundo da sala. Havia uma repórter na galeria mexendo no celular, mas Sarah estava se esforçando ao máximo para ignorá-la. Não podia olhar para os pais de Danny, porque o luto deles era quase tão arrebatador quanto a esperança de que alguma coisa, qualquer uma, pudesse lhes dar uma sensação de encerramento. Sarah não queria olhar nos olhos deles e transmitir a sensação errada. O tribunal estava quente e abafado. Julgamentos nunca eram tão rápidos nem tão interessantes quanto na TV. Os fatos médicos podiam ser densos e confusos. Sarah precisava que o júri focasse e ouvisse, e não se perguntasse por que ela tinha olhado para eles da maneira errada. Esse processo não tinha a ver com Sarah. Tinha a ver com cumprir a promessa que ela fizera a Danny Cooper. O homem que a machucara tinha de ser detido. Ela se permitiu um olhar de relance para Thomas Michael McAllister, o quarto. O garoto de 22 anos estava sentado entre seus advogados caros à mesa da defesa. Seus pais, Mac e Britt McAllister, estavam bem atrás dele. Segundo as instruções da juíza Tedeschi, Tommy era chamado de requerido em vez de réu, para deixar claro ao júri que era um caso civil, não criminal. O que estava em jogo não era a prisão versus liberdade, e sim milhões de dólares pela morte culposa de Daniela Cooper. Mac e Britt podiam muito bem pagar, mas tinha outra coisa em risco, algo que nem sua enorme fortuna poderia garantir: a boa reputação do filho. Até aqui, eles tinham feito todo o possível para garantir que Tommy estivesse protegido, desde contratar relações públicas para mudar a narrativa midiática, até contar com Douglas Fanning, advogado conhecido como Tubarão por sua capacidade de eviscerar as testemunhas.
O julgamento estava apenas em seu segundo dia, e Fanning já conseguira manter de fora o que chamava de indiscrições juvenis de Tommy, como se todos os jovens fossem presos aos 11 anos por torturar o cachorro de um vizinho, acusados de estupro no penúltimo ano do ensino médio e pegos com estoque de MDMA por uma festa inteira na mochila 1 hora antes da colação de grau. Era o que $2.500 por hora compravam, um predador transformado em coroinha de igreja. Tommy, sem dúvida, estava vestido do jeito certo, trocando o terno sob medida com que aparecera numa coluna social da revista About Town por um preto Prada Porter, uma gravata azul clara e uma camisa Oxford não muito bem passada. Tudo provavelmente selecionado por um consultor de júri que, havia meses, formava grupos focais para descobrir as palavras-chave e estratégias mais vantajosas. Depois trabalhara de perto com Douglas Fanning para selecionar os melhores jurados, e naquele momento estava com um júri paralelo em algum lugar próximo ao tribunal, apresentando as mesmas provas para ajudar a defesa a mudar sua abordagem. Mesmo com tudo isso, ainda não tinha como esconder a inclinação arrogante do queixo de Tommy McAllister. Ele havia passado a vida toda nos espaços mais exclusivos de Atlanta. Seu bisavô, cirurgião, não apenas fora pioneiro nas técnicas de artroplastia, como ajudara a começar o que se tornou um dos maiores hospitais ortopédicos do estado. O avô de Tommy, general de 4 estrelas aposentado, era chefe de pesquisa de doenças infecciosas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Mac, o pai do rapaz, era um dos cardiologistas mais respeitados do país, enquanto Britt, a mãe, tinha formação em obstetrícia. Portanto, não era surpresa que Tommy continuasse o negócio da família. Estava prestes a entrar no primeiro ano de medicina na Universidade Emory. Mas ele era também o homem que tinha drogado e estuprado Danny Cooper. Pelo menos, era o que Sarah acreditava. Tommy conhecera Danny Cooper pela maior parte da vida. Os dois haviam sido criados nas mesmas escolas particulares, sido membros do mesmo clube de campo, andado nos mesmos círculos sociais e, na época da morte de Danny, estavam matriculados em cursos pré-medicina na mesma universidade. Na noite da morte da jovem, Tommy foi visto discutindo com ela em uma festa de república universitária. A discussão fora acalorada. Ele tinha agarrado com força o braço de Danny. Ela se soltara dele. Ninguém sabia o que tinha acontecido em seguida, mas quando bateu em uma ambulância estacionada em frente ao hospital, Danny estava dirigindo a Mercedes Roadster de $150 mil de Tommy. Durante a autópsia, foi o esperma dele que encontraram dentro dela. Foi Tommy McAllister que não conseguiu fornecer um álibi para as horas entre Danny sair da festa e chegar ao Grady. Também era Tommy McAllister que conhecia os detalhes íntimos contidos nas mensagens ameaçadoras que Danny recebera na semana anterior à sua morte. E, infelizmente, o promotor do condado de Fulton só podia agir com evidências, não crenças. Julgamentos criminais eram decididos com base em culpa, além da dúvida razoável. A própria Sarah admitiria abertamente que, neste caso, havia dúvida. A festa tinha estado cheia de outros garotos jovens próximos a Danny, e ninguém podia contradizer a alegação de Tommy de que a discussão fora resolvida. Ninguém podia contradizer a alegação de que o esperma dele estava dentro de Danny porque eles tinham transado consensualmente 2 noites antes de ela morrer. Ninguém podia dizer de forma definitiva que Tommy saíra com Danny da festa aquela noite. Muita gente na festa conhecia os detalhes íntimos da vida dela. Mais importante, ninguém conseguia localizar o celular descartável que tinha enviado as mensagens ameaçadoras. Por sorte, julgamentos civis eram decididos com base em preponderância de evidências em vez de dúvida razoável. Os Cooper tinham muitas provas circunstanciais a seu favor. O processo de morte culposa que abriram contra Tommy McAllister pedia danos de $20 milhões. Era muito dinheiro, sim, mas eles não estavam atrás da grana. Ao contrário de Mac e Britt, levar o caso até o julgamento lhes custara as economias de uma vida inteira. Os Cooper recusaram todas as ofertas de acordo, porque o que queriam, o que precisavam para entender a morte trágica da filha, era que alguém fosse publicamente responsabilizado. Sarah tinha alertado que eles provavelmente não ganhariam. Maritza lhes dissera a mesma coisa. As duas sabiam como o sistema funcionava e raramente favorecia quem não tinha dinheiro. Pior, o caso todo dependia de júri achar que Sarah era uma testemunha crível. A sala de trauma na noite da morte de Danny Cooper estivera caótica. Por causa da natureza do caso, isso queria dizer que a vida pessoal da médica seria investigada nos mínimos detalhes. Para desacreditar seu depoimento, eles tinham que desacreditar seu caráter. Tudo o que ela já fizera, tudo o que já acontecera com ela seria dissecado, analisado e, mais perturbador de tudo, criticado. Ela não tinha certeza do que a aterrorizava mais: ter as partes mais sombrias de sua vida expostas em um tribunal ou quebrar a promessa feita a Danny. Doutora Linton? Maritza, enfim, estava pronta para prosseguir. Ela se dirigiu ao banco de testemunhas, segurando uma folha de papel com as 2 mãos. Não ofereceu a Sarah, manteve-a perto do peito, tentando criar um suspense.
O truque funcionou. Sarah sentiu a atenção total do júri em Maritza. Gostaria de dar um passo para trás por um segundo, pode ser? Revisar algo de hoje mais cedo? Sarah fez que sim, e para ajudar a estenógrafa disse. Tudo bem. Obrigada. Maritza se virou e passou pelos jurados. 5 mulheres, 4 homens, uma mescla típica do condado de Fulton de brancos, negros, asiáticos e hispânicos. Sarah percebeu o olhar do jurado seguindo a advogada, alguns analisando seu rosto, outros tentando estudar a folha de papel. Maritza pegou o bloco de anotações amarelo que estava sobre a mesa e colocou no pódio. Estava com a caneta na mão. Colocou os óculos e baixou o olhar para as anotações. Ela não era Douglas Fanning, mas era muitíssimo boa no que fazia. Maritza não precisava que um consultor de júri lhe dissesse o que vestir, e Sarah também não. As duas eram mulheres de sucesso em campos dominados por homens e tinham entendido que, pro bem ou pro mal, para um júri importava mais sua aparência do que o que saía de sua boca. Cabelo preso para mostrar que eram sérias. Maquiagem leve para mostrar que, mesmo assim, se esforçavam. Óculos para mostrar inteligência. Saia modesta e paletó combinando para mostrar que ainda eram femininas. Saltos de no máximo 5 centímetros para mostrar que não eram exageradas. Mostrar, mostrar, mostrar. Maritza olhou para Sarah e disse: Antes de pararmos para o almoço, você nos falou de sua formação e suas credenciais. Mas para lembrar o júri, você é tanto pediatra credenciada quanto médica legista certificada em medicina legal, certo? Sim. Na noite em que Danny Cooper deu entrada no pronto-socorro, você estava contratada como pediatra de plantão pelo Sistema de Saúde Grady, mas hoje está contratada como legista pela Agência de Investigação da Geórgia, certo? Tecnicamente, meu cargo é médica legista. Sarah se permitiu olhar para o júri. Eram as únicas pessoas no tribunal cuja opinião importava. Com exceção de 4 condados da Geórgia no estado, o cargo de legista é uma posição eleita que não exige diploma de medicina. Quando se suspeita de algum crime, o legista, em geral, encaminha a investigação da morte ao escritório de medicina legal da Agência de Investigação da Geórgia. É aí que entramos eu e os meus colegas. Obrigada pela explicação, disse Maritza. Então, inicialmente, quando examinou Danny Cooper no pronto-socorro, você diria que estava usando ambos os campos de sua extensa experiência? Sarah pensou na melhor forma de colocar sua resposta. Eu diria que avaliei Danny primeiro como médica, depois como médica legista. Você revisou o relatório da autópsia de Danny Cooper, já marcado como prova 113A? Revisei. Quais, se é que houve, foram as descobertas toxicológicas sobre substâncias controladas? Os exames de sangue e urina voltaram inconclusivos. Isso a surpreendeu? Não, respondeu Sarah. No hospital, Danny recebeu múltiplas substâncias, incluindo o dormonide ou midazolam, que foi usado como relaxante muscular pré-cirúrgico. Num exame toxicológico, essa droga pode imitar quimicamente o Rohypnol. Antes você explicou para nós que o Rohypnol é a droga que chamamos de Boa Noite Cinderela, usada em estupros, certo? Sim. Sendo médica ou alguém trabalhando em uma instituição de saúde, seria fácil roubar um frasco de Rohypnol se quisesse? Rohypnol não existiria em um hospital dos Estados Unidos porque o uso não é aprovado pelo Departamento de Saúde do país. E tentar roubar um frasco de dormonide seria muitíssimo arriscado. Tem vários controles internos usados para evitar o roubo e abuso, explicou Sarah. Por outro lado, Rohypnol é fácil de encontrar nas ruas, então, hipoteticamente, eu encontraria um traficante e compraria dele. Você consegue nos dizer se foi achada a evidência de DNA durante a autópsia de Danny Cooper? Foram coletadas amostras de sêmen da parede vaginal e do cérvix de Danny, que foram enviadas para a agência. Lá, o laboratório conseguiu gerar um perfil de DNA para comparação. Pode nos dizer a conclusão do laboratório? O DNA foi identificado com certeza científica como correspondente à amostra coletada de Tommy McAllister. Maritza pausou de novo, fingindo revisar suas anotações enquanto dava ao júri tempo para refletir sobre a informação. Sarah deixou o olhar viajar até Douglas Fanning. O tubarão mantinha a cabeça baixa enquanto rabiscava no bloco de anotações, comportando-se para todos os efeitos como se nada que Sarah disse pudesse ter qualquer importância. Ele tinha feito a mesma coisa durante o depoimento extrajudicial dela 6 meses antes. Na época, ela reconhecera como estratégia para desestabilizá-la. Naquele momento, ficou irritada ao perceber que estava funcionando. Maritza pigarreou antes de continuar. Dr. Ellington, pode me dizer o que mais você observou de incomum naquela noite? Me disseram que Danny estava dirigindo o carro, mas a laceração no torso dela era aqui, do lado esquerdo, logo abaixo das costelas. Sarah indicou a área em seu próprio corpo. Quando você está dirigindo, o cinto vai do seu ombro esquerdo até a cintura. Se a laceração tivesse sido causada por um cinto de segurança, estaria do lado direito do corpo de Danny, não do esquerdo. Maritza não forçou uma conclusão, seguindo, em vez disso, para a próxima peça do quebra-cabeça.
Você viu as provas 108A a 108F? Os vídeos de segurança da parte externa do hospital naquela noite mostravam a Mercedes do requerido batendo de frente na ambulância, certo? Seria uma colisão frontal? Sim. Quais foram suas outras impressões assistindo aos vídeos de segurança? Maritza viu Fanning começar a se mexer para protestar e completou. Suas impressões como alguém que já esteve envolvida em investigações sobre acidentes com veículos automotivos. Fanning se aquietou. Me pareceu que o carro estava indo na direção do estacionamento do pronto-socorro e, no último minuto, as rodas se endireitaram, a velocidade diminuiu e o carro bateu em uma das ambulâncias estacionadas. Respondeu Sarah. Muito bem. Na imagem não dá para ver o motorista pelo para-brisas, certo? Certo. Também na imagem é possível ver que Dani foi retirada pelo lado do motorista da Mercedes, certo? Sim. Você afirmou ter lido o relatório de investigação do acidente preparado pela sargento Shanda London. Lembra a velocidade do carro quando bateu na ambulância? O módulo de controle eletrônico, ou ECM, mostrou que o carro estava a 37 km por hora no momento do impacto. Ontem de manhã, a sargento London falou sobre o ECM, mas você poderia voltar a ele? O módulo de controle eletrônico registra todos os dados nos segundos antes e depois de uma colisão. É como se fosse a caixa preta de um avião, mas para um carro. Mas alguma coisa nos dados do ECM chamou sua atenção? Duas coisas. Ele confirmou a desaceleração que eu tinha notado nas imagens de segurança. A Mercedes foi de 54 para 37 km por hora e também revelou que o carro não freou antes do impacto. Meritíssimo? Maritza se aproximou da juíza com a folha de papel em uma das mãos. Posso abordar a prova 129A? A juíza Tedeschi fez que sim com a cabeça. Pode. Fanning finalmente se dignou a levantar o olhar. Então deslizou os óculos de leitura até a ponta do nariz. As lentes estavam manchadas. Se Tommy McAllister estava programado para parecer um profissional jovem, mas esforçado, Douglas Fanning estava contraprogramado para parecer qualquer coisa que não o advogado de defesa astuto dos milionários que realmente era. Seu cabelo grisalho longo estava preso em um rabo de cavalo trançado. O terno estava amarrotado, a gravata manchada. Ele usava um sotaque forte do sul que Sarah não ouvia desde quando a avó estava viva. Frequentemente, fingia estar atrapalhado com as informações como forma de dar menos peso ao seu diploma de direito de duque. Enquanto Sarah e Maritza se esforçavam para parecerem competentes e profissionais, Fanning receberia essas duas qualidades sem parecer se importar com merda nenhuma. Doutora Linton, Maritza finalmente colocou a folha de papel no projetor. Reconhece esta prova marcada como 129A? Sarah tinha se virado, como todo mundo, para a imagem projetada na parede. É uma cópia do esquema corporal que baixei da internet para poder fazer anotações anatômicas apropriadas de minhas descobertas. É minha assinatura no pé da página, junto com a data e o horário. Você baixou o formulário da internet, repetiu Maritza. Não teria sido mais fácil tirar fotos? Como profissional de saúde, qualquer dado que eu colete está sujeito ao IPAA, uma lei federal que regulamenta o armazenamento e a disseminação de informações de saúde sensíveis. Meu celular do Grade não tinha câmera e eu não podia garantir a segurança de meu aparelho pessoal. Está bem, obrigada. Maritza apontou para a tela. Esses X nas costelas representam o quê? As fraturas que contribuíram para o que chamamos de tórax instável. Você nos explicou esse termo hoje de manhã, então vou perguntar. No caso de Dani, o cinto de segurança poderia ser responsável pelo tórax instável? Na minha opinião, não. O carro não estava indo rápido o suficiente para causar esse dano. O que causou esse dano, então? Fanning se mexeu de novo na cadeira. Estava deixando claro que, naquele momento, Sarah tinha sua atenção. Sua caneta havia feito um risco cortando algo no papel. Ele fez barulhos como se fosse protestar, mas Maritza reagiu antes. Vou refazer a pergunta. Ela manteve o olhar em Sarah. Em sua experiência como médica legista, doutora Linton, que tipos de trauma podem causar um tórax instável? Tive um caso em que o falecido caiu do telhado de um prédio comercial de 2 andares. Outro dirigia um caminhão que bateu em uma divisória de concreto na pista a aproximadamente 140 km por hora. Outra era uma criança que tinha sido espancada por um cuidador. Todo o tribunal se encolheu ao mesmo tempo. Maritza continuou. Então, não estamos falando de ir a 37 km por hora e bater em uma ambulância estacionada? Na minha opinião, não. Fanning fez outro risco. Uma testemunha especialista anterior nos disse que o airbag dentro da Mercedes foi colocado em recal 6 meses antes do acidente. Ele foi ativado, mas não temos ideia se da forma correta. Isso muda sua avaliação? Na minha opinião, não. Sarah viu Fanning fazer outra marca em seu bloco. Mesmo que não tivesse airbag, o tórax de Dani batendo no volante naquela velocidade não teria causado ferimentos daquela gravidade. No caso de Dani, havia muito sangramento do tórax instável.
Sim, mas internos, dentro do corpo. Externamente, o único sangue visível vinha da laceração superficial. Dani tinha um pneumotórax. Isso dificultava sua fala? Sim, o fluxo de ar dela estava restrito. Ela só conseguia sussurrar. Como médica, dada a situação gravíssima da jovem, você dá mais importância ao fato de ela te contar que tinha sido drogada e estuprada? Sim, respondeu Sarah. Em geral, quando tem um paciente com sofrimento significativo, o foco dele é sair desse sofrimento. O de Dani era me contar o que tinha acontecido com ela. Maritza voltou ao esquema corporal na tela. O que é aquele X na nuca de Dani? Indica traumatismo craniano por objeto contundente. Poderia explicar ao júri o que quer dizer com traumatismo craniano por objeto contundente? Sarah começou a responder, mas de repente foi tomada de ansiedade. Fanning a olhava diretamente, os olhos escuros, pequenos e brilhantes, absorvendo cada detalhe enquanto ele segurava forte a caneta. Ela temia a inquirição dele quase tanto quanto ele claramente se deleitava em pensar nisso. Maritza lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível. As duas sabiam o que estava em jogo. Era por Dani. Era para Sarah cumprir sua promessa. Ela se acalmou antes de se dirigir ao júri. Um traumatismo craniano por objeto contundente se refere a um golpe na cabeça que não perfura o crânio e resulta em uma concussão, uma contusão ou nas duas coisas. Maritza questionou. O que Dani Cooper tinha? Uma concussão grau 3. Como você chegou a essa conclusão? Entre outras coisas, achei um edema post-mortem em sua nuca. O que é um edema? Um acúmulo de fluido no tecido ou nas cavidades do corpo, explicou Sarah ao júri. Como um inchaço, quando você bate o joelho numa mesinha, por exemplo, o corpo manda fluidos como forma de dizer: Ei, toma cuidado com seu joelho enquanto eu tento consertar. Grau 3. Maritza claramente estava tentando ajudar Sarah a continuar focada. Explique isso, por favor. Existem 5 graus de concussão conforme a gravidade. Grau 3 é caracterizado por perda de consciência por menos de 1 minuto. Há também outros fatores, como reação pupilar, pulso, pressão arterial, respiração, padrões de discurso e resposta a questionamentos e, claro, o edema. O encosto da cabeça no banco do motorista poderia ser a causa da concussão grau 3 de Dani? Na minha opinião, não. Sarah viu a caneta de Fanning fazer outro risco enquanto ela se voltava novamente ao júri. Pensamos no apoio de cabeça como algo para nos deixar confortáveis ao dirigir, mas na verdade é pensado para nossa segurança. Se você se envolve numa colisão frontal ou traseira, sua cabeça dá um solavanco para frente e para trás. Essa contenção impede que você tenha um traumatismo cervical, um dano à coluna ou até que venha a morrer. Dada a velocidade da Mercedes, as estruturas de proteção dentro do apoio de cabeça não teriam causado esse trauma. Você teve a oportunidade de olhar dentro da Mercedes antes de ela ser rebocada? Sim. Qual foi sua primeira impressão? Não tinha sangue no airbag. Por que isso é importante? Como discutimos, Dani tinha uma laceração superficial ao lado esquerdo que entrava pela blusa. Se o ferimento tivesse ocorrido durante o acidente, eu esperaria ver sangue no airbag. Maritza pausou antes de seguir para a próxima peça do quebra-cabeças. Naquele momento, o júri tinha sido conquistado. A maioria tinha começado a escrever no caderno de espiral. Vamos focar essa palavra. Laceração. Ela tem um significado específico, não é, doutora Linton? Fanning se recostou na cadeira. Tirou os óculos de leitura, mas manteve a caneta a postos. Sabia que tinha abalado Sarah antes. Estava tentando repetir o feito. Sarah tentou se concentrar no júri. A gente classifica um ferimento como laceração quando o músculo, o tecido ou a pele é cortado ou rasgado. Do ponto de vista forense, é classificada como fendida, esticada, comprimida, rasgada ou cortada. De que tipo era a laceração de Dani Cooper? Fendida, ou seja, foi usada força contundente suficiente para rasgar a pele. E superficial significa o quê? Para ser óbvia, superficial quer dizer que não é funda, respondeu Sarah. Sangrando, mas sem precisar de pontos. O sangue em algum momento coagularia e a ferida se curaria sozinha. Havia algo dentro da Mercedes que pudesse ter causado a laceração? Não que eu tenha percebido. Você revistou o veículo? Sim, respondeu Sarah. Os ferimentos dela não faziam sentido para mim. Eu queria uma explicação. Quanto tempo você passou analisando o carro? Tive uns 10 minutos antes do reboque chegar. 12 minutos, segundo o vídeo de segurança, informou Maritza. Em sua experiência, tanto como pediatra quanto como médica legista, o que você viu que poderia ter causado uma laceração superficial naquele mesmo local durante um acidente de carro? Vidro quebrado, embora todas as janelas da Mercedes estivessem intactas. O cinto de segurança, mas, de novo, o ferimento de Dani era do lado esquerdo, sendo que o motorista teria um machucado do lado direito. Sarah teve que dar uma pausa antes de continuar. Sua boca estava seca. Estavam chegando ao fim das perguntas de Maritza. Também existem objetos que poderiam se tornar projéteis por estar dentro do veículo na hora do impacto.
Já havia notebooks, brinquedos de plástico, tablets, celulares, qualquer coisa como a pontadura pode causar esse tipo de laceração se estiver se movendo com velocidade no momento do impacto. Você achou algo dessa natureza no carro? Não, pelo que vi, o único item no veículo era um sapato, uma sandália preta rasteira enfiado embaixo do banco da frente. Tirando isso, o interior do veículo estava completamente limpo. Ouvimos que o carro foi levado para perto da calçada para que as vagas de ambulância ficassem desobstruídas. Você sabe quanto tempo ele ficou sem supervisão? Não sei o tempo exato, mas Dani ficou em cirurgia por 3 horas. Muito bem, vamos voltar ao seu desenho. Maritza apontou de novo para a tela. Essas marcas redondas vermelhas que você indicou na parte de trás do corpo de Dani, pode explicar a importância delas? Na minha opinião, Sarah viu Fanning fazer outro risco em seu bloco. Parecem marcas deixadas por dedos que pressionaram sua pele. O padrão sugere que alguém agarrou o posterior da coxa e a nádega, ambos do lado esquerdo. Você testemunhou alguém na sala de trauma ou de cirurgia agarrando-a nessas áreas? Não. E a equipe de ambulância enquanto a tiravam do carro? Continuou Maritza. Eu sei que você não estava presente quando Dani foi removida, mas poderiam ter causado essas marcas? As marcas que vi no corpo de Dani não eram recentes, eu diria pela cor que tinham no mínimo 1 hora. Você se baseou em quê para estipular esse intervalo? Um hematoma aparece quando o sangue de um ferimento se infiltra na pele ou no tecido sob a pele. Com o tempo, ele perde oxigênio e começa a mudar de cor. Esse processo pode levar algumas horas ou alguns dias. É aí que surge a cor azul, roxa e até preta. Os hematomas de Dani eram vermelhos. Na minha opinião, Sarah viu a caneta de Fanning se movendo de novo. A cor indica que os hematomas tinham pelo menos 1 hora, talvez mais. Você diz isso com base em sua experiência como médica? Como pediatra, explicou Sarah. Crianças vivem achando formas de ganhar hematomas e muitas vezes não são os narradores mais confiáveis de seus acidentes. Uma jurada assentiu com a cabeça, como que entendia. Estava na casa dos 30 e poucos anos. Provavelmente era mãe e tinha uma criança pequena em casa. Sarah anotara desde o início. Pensara nela como a tomadora de notas, porque de todos os jurados era a que fazia mais anotações. Doutora Linton. Maritza uniu as mãos enquanto se apoiava no pódio. Deixe-me entender a sequência de eventos, por favor. Disseram a você que Dani Cooper estava dirigindo o carro. Sim. Mas a laceração na lateral do corpo não poderia ser resultado do impacto com a ambulância. Na minha opinião, não. Fanning fez outro risco. E o tórax instável, na sua opinião, não foi causado pelo veículo batendo na ambulância? Na minha opinião, não. Risco. E o trauma contundente na nuca não foi causado pelo carro batendo na ambulância? Na minha opinião, não. Risco. E as marcas de dedos na coxa e na nádega esquerdas de Dani Cooper, na sua opinião, não foram causadas nem pelo acidente, nem por como ela foi manuseada dentro do hospital? Na minha opinião, não. Risco. Então, como médica legista que viu centenas de vítimas de colisões veiculares, como médica que tratou centenas de pacientes envolvidos em colisões veiculares e como a médica que tratou Dani Cooper e viu a gravação de vídeo que registrou o acidente, como você concilia todas essas descobertas contraditórias? Não tenho como conciliá-las, declarou Sarah. Os danos no corpo de Dani Cooper não foram causados pelo acidente de carro. Maritza deu mais um momento longo para o júri absorver a informação. Doutora Linton está dizendo que alguém machucou Dani Cooper antes de ela se sentar ao volante daquele carro? Na minha opinião profissional, Dani foi espancada gravemente com um objeto contundente. De algum jeito conseguiu entrar na Mercedes e dirigir até o hospital, mas perdeu a consciência enquanto o carro virava para o estacionamento do pronto-socorro. O corpo dela ficou flácido, suas mãos caíram do volante, seu pé soltou o acelerador e o carro continuou até se chocar com a ambulância. Sarah olhou os jurados de frente. Dani sabia que seus ferimentos representavam risco de morte. Ela me implorou, em seus últimos suspiros, para deter o homem que a tinha machucado. De repente, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Os jurados olharam Sarah de volta. A tomadora de notas apoiou o queixo na mão, claramente considerando a informação. Houve só um clique leve, quando o relógio na parede marcou a passagem de mais 1 hora. O silêncio foi quebrado por Douglas Fanning, suspirando pesado. Ele pegou os óculos e folheou ruidosamente as páginas de seu bloco de anotações. Houvera oportunidades para ele protestar durante o depoimento de Sarah, mas ele tinha ficado calado. A médica não era doida de pensar que ele fora silenciado por seu domínio do assunto. Fanning estava confiante de que seu interrogatório seria tão brutal que o júri começaria a duvidar de cada palavra saída da boca dela. Obrigada, doutora Linton. Maritza olhou a juíza. Meritíssima, sem mais perguntas no momento. Tedeschi olhou o relógio. Sarah estava dividida entre querer acabar logo com a próxima parte ou esperar mais um dia. De qualquer forma, as mãos da juíza não foram para o martelo. Senhor Fanning, disse Tedeschi.
Temos mais 1 hora na agenda. Gostaria de encerrar por hoje e voltar amanhã de manhã? Douglas Fanning se levantou, alisando a gravata por cima da barriga protuberante. Não, obrigado, meritíssimo. Não vou demorar. Sarah exalou devagar enquanto Fanning reunia seus pertences. O coração dela batia forte no peito. As mãos ficaram suadas. Como médica, ela aprendeu a compartimentalizar seus sentimentos, pois não dava para ajudar um paciente estando engolida pelo pânico ou luto. Naquele momento, enfrentando um homem cujo único trabalho era humilhá-la e envergonhá-la, ela precisava se esforçar para manter sua determinação. Fanning excedeu um momento. Deu um longo gole em um copo de água. Tentava, de novo, enervar Sarah. Ela era uma testemunha ótima, o âmago do caso dos Cooper. O consultor de júri de Tommy, a pessoa responsável por mídia e os pais dele, em especial, deviam ter discutido durante sessões de estratégia que o objetivo principal de Fanning seria explodir a credibilidade de Sarah em 1000 pedacinhos. Britt McAllister, particularmente, teria fornecido bastante munição. Doutora Linton? Fanning agarrou as laterais do pódio com visível exuberância. Sabe quantas vezes nos últimos 5 minutos você falou a frase, na minha opinião? Sarah fez que sim, porque tinha contado os riscos dele. Acredito que tenham sido 12 vezes. Fanning pressionou a língua no interior da bochecha, mas ela viu o flash em seus olhos. Ele não estava irritado, mas encantado. Sangue nos olhos. Isso mesmo, disse ele. 12 vezes você falou a frase, na minha opinião. É porque o que você acabou de nos dizer, toda essa conjectura sobre Dani ter sido espancada antes de entrar no carro, é só sua opinião, certo? Sarah sabia que não deveria ser ambígua. Sim. Estamos todos aqui neste tribunal por causa da sua opinião, certo? Ela entrelaçou as mãos sobre o colo. Só posso falar por mim. Estou aqui porque me chamaram para depor. As circunstâncias da morte trágica de Dani, você disse que não pareciam certas, com base na sua opinião. Ele olhou por cima dos óculos. Não é? Sim. Você convenceu o médico legista do condado de Fulton a fazer uma autópsia em Danny Cooper, certo? Você teria que perguntar para o Dr. Malawaki sobre o raciocínio dele. Mas você deu sua opinião a ele, certo? Sim. E a sargenta Shanda London, investigadora do acidente para o Departamento de Polícia de Atlanta, você deu sua opinião a ela, certo? Sim. Fanning voltou ao bloco de anotações. Passou o dedo pela lateral como se quisesse se certificar de ter todos os fatos importantes, mas era só um preâmbulo. Em que ponto você descobriu que a Mercedes era de Tommy McAllister? A sargento London me contou. A sargento London disse em depoimento que você respondeu. Caralho, eu estudei com o pai dele. Foi isso? Sim. Sarah deixou os lábios se abrirem para respirar um pouquinho, preparando-se para o que viria. Mac e eu fizemos medicina juntos na Emory e fomos internos e residentes do Grady Hospital. Durante aquela época, a mãe de Tommy, doutora Britt McAllister, também trabalhava no Grady, certo? Sim. Sarah sentiu um nó de tensão se apertar. Britt é mais velha, acredito que estivesse 5 ou 6 anos na nossa frente. Sarah percebeu Britt endurecendo em seu lugar. Ela sempre fora sensível com a diferença de idade, e com o fato de que tinha aprendido Mac, durante a graduação, a engravidar de Tommy. Vocês são próximos? Perguntou Fanning. Você e os McAllister. Você socializa com eles? Não vejo nenhum dos dois há 15 anos. Por que você saiu do Grady depois da residência? Sim. Sarah precisou parar para engolir. Ele estava circulando o alvo. Voltei à minha cidade natal para ficar com a família. Já retornaremos a isso. Fanning a analisou com atenção para ver como ela reagia ao aviso. Pode ficar tranquila. Sarah manteve a expressão passiva e esperou que ele fizesse uma pergunta. Em termos médicos, o que é uma residência? Depois de acabar a residência, você pode escolher começar a praticar clínica geral ou continuar sua educação em determinada especialidade médica. Para o último, você entra no que se chama de fellowship, quando recebe treinamento prático avançado numa especialidade específica. Uma especialidade é algo como cirurgia cardiotorácica pediátrica? Sim. O pai de Tommy, Mac, era seu maior concorrente durante a graduação, certo? Internos são constantemente avaliados em comparação um com o outro. Somos os maiores concorrentes uns dos outros. Seja como for, eram você e Mac que estavam disputando uma vaga em fellowship muito prestigioso em cirurgia cardiotorácica pediátrica, não é? O Nigard. Ela resistiu à vontade de pigarrear. Seria preciso perguntar à doutora Nigard quem ela estava considerando. Mas Mac conseguiu a vaga e você, como falou, voltou para casa, certo? Voltou para o sul da Geórgia, onde trabalhou numa clínica pediátrica, certo? Sarah engoliu a parte de seu ego que queria dizer a ele que acabou comprando a clínica. Sim, certo. Como médica,
Como médica legista, na sua opinião, o que é mais prestigioso? Ser cirurgiã cardiotorácica pediátrica em Atlanta ou trabalhar para outra pessoa numa clínica pediátrica do sul da Geórgia? Ele queria que ela parecesse estar na defensiva, mas Sarah não lhe daria essa satisfação. Na hierarquia médica, Mac definitivamente está acima de mim. É um dos melhores cirurgiões de Atlanta. Fanning levantou a sobrancelha. Não era só de Atlanta. Mac estava no top 5 de todos os rankings nacionais. Mesmo assim, deve parecer um belo revés. No minuto você está no auge de sua profissão. No seguinte está lidando com dor de ouvido e nariz escorrendo. A juíza se inquietou, claramente esperando um protesto. Mas Maritza dissera a Sarah que não faria isso a não ser que a médica olhasse para ela pedindo ajuda. Sarah manteve o olhar em Fanning. Ele estava, de novo, segurando o pódio, preparando-se para o bote. Ela só poderia esperá-lo chegar. Doutora Linton, recomeçou. Você tem um interesse pessoal em tudo isso, não tem? O estômago dela se apertou. Uma mulher de 19 anos morreu. Eu levo isso para o lado pessoal. Mas tem mais do que isso, não é? Sarah não facilitaria para ele. Todo médico se importa com seus pacientes, mas quando você perde um, leva ele no coração pelo resto da vida. Eu prometi a Danny que iria até o fim disto. Iria até o fim disto. Ele repetia a frase com um zelo de pregador. Minhas filhas me dizem que tem uma frase. #acredite nas mulheres. Você apoia isso, Dr. Linton? Acredita nas mulheres? Sarah sentiu o gosto de Billy na boca. Ele estava a segundos do ataque. Em geral ou de forma específica? Bom, quando você está investigando um crime envolvendo abuso sexual, você sempre começa acreditando que a mulher está falando a verdade? Se eu estiver investigando, quer dizer que a vítima faleceu. Então não. Não abordo o caso, supondo que a vítima mentiu sobre ser assassinada. Uma juranda riu. O som foi alto e agudo na sala cavernosa. Tinha vindo da tomadora de notas, a provável mãe de criança, a mulher que estivera prestando bastante atenção o tempo todo, a pessoa que o consultor de júri de Tommy provavelmente acreditava que seria eleita presidente do júri quando eles se reunissem para discutir o veredito. A mulher claramente ficou morta de vergonha com sua reação, então cobriu a boca com a mão e deu um olhar de desculpas para o júri. Sacudiu a cabeça para Sarah, como se pedisse desculpas para ela também. Sarah não respondeu, mas expirou de forma longa e lenta. A risada tinha mudado as coisas. O nó de tensão tinha se afrouxado. Ela sentia em cada parte do corpo. Fanning também. Ele olhou as anotações, passou a língua pelos dentes superiores e disse: Meritíssima, pode me dar um momento, por favor? Seja rápido, respondeu a juíza. Fanning voltou à mesa para falar com seu colega. Sarah não conseguia escutá-los, mas sabia o que estavam dizendo. A risada significava que a tomadora de notas estava do lado de Sarah? Se Fanning atacasse a médica, isso faria com que a potencial presidente do júri se voltasse contra Tommy? A mulher convenceria o júri a fazer o mesmo? Será que a estratégia de julgamento cuidadosamente preparada por eles iria desmoronar porque uma mãe de 30 e poucos anos tinha dado uma risada? Sarah só podia esperar. Ela olhou para as próprias mãos, viu o brilho da aliança de noivado. A pedra era de vidro verde barato, arranhado na lateral. Ela tinha precisado substituir a aliança de prata original por ouro branco porque havia oxidado no dedo dela. A única coisa que Sarah amava mais do que o anel era o homem que lhe dera. Doutora Linton? Douglas Fanning voltou ao pódio. Sarah olhou direto nos olhos pequenos e reluzentes dele. Deixou que a ansiedade e o temor se esvaíssem. Absolutamente nada do que fizesse agora influenciaria as próximas palavras dele. A única coisa que Sarah poderia controlar era sua reação. O alívio que vinha dessa aceitação fez o canto da boca dela subir em um sorriso. Ela disse: Sim. Fanning tinha se perdido. Olhou nervoso para o seu colega e folheou suas anotações. Os especialistas estão deixando de lado o antigo sistema de graus para concussões, certo? Depende do hospital, mas na época da morte de Danny era o protocolo. Está bem. Ele pausou para picarrear. Concussão grau 3 vem com perda de memória, amnésia? Ela ficou boquiaberta. Conseguiu dar sua primeira respiração profunda. Às vezes, mas em geral é temporário. E dificuldades de fala? Sarah respirou de novo. Naquele momento, era Fanning quem estava afobado. Ela estava ótima. Às vezes, mas são temporárias. O fato de ele ter completado a frase por Sarah era sinal claro de sua retração. Ele queria acabar logo com aquilo. Ateve-se ao roteiro em seu bloco. E alucinações? Acontecem em concussões de grau 3? Raramente. Sarah se esforçou para não demonstrar triunfo na voz. Mas pode acontecer. Seus colegas, Dr. Eldon Franklin e a enfermeira-chefe de trauma, Jonah Blackmon, ambos testemunharam que não ouviram Danny dizer nada naquela noite. Você fica surpresa com isso?
Não, como eu disse antes, Dani estava sofrendo de um colapso pulmonar. Sarah tomou outro fôlego grande e purificador. Além disso, na sala de trauma, cada um tem um papel claramente definido. Eu estava no comando, portanto, era meu trabalho me comunicar com a paciente. Eldin e Jonah tinham suas próprias tarefas. Fanning olhou para baixo, em seu bloco de notas. Dani mencionou as mensagens anônimas em seu telefone? Não. Outro relance. Drogar ou agredir alguém são crimes graves, certo? Sim. Outro relance. Você informou seus colegas o que Dani lhe disse? Não, disse Sarah. Não houve tempo. E ao subir para a cirurgia, você contou a algum dos cirurgiões ou enfermeiras? Não. Sarah sentiu-se em piloto automático. Não houve tempo. Só depois de mais de 5 horas você contou isso a alguém, certo? Você contou a Sargento London sobre as alegações de Dani, mas só depois que ela falou que o carro pertencia ao filho de seu antigo rival, o Dr. Mac McAllister, certo? A Sargento London foi a primeira pessoa a quem eu contei, sim. Me diga. Fanning virou a página para seguir com a lista de perguntas. Depois do sexo consensual, quanto tempo o esperma pode ficar na área vaginal? Quer o sexo seja consensual ou não, o esperma ejaculado pode ser encontrado no aparelho reprodutor feminino em qualquer momento até 5 a 7 dias depois. Você tem alguma prova da data ou do horário em que o esperma foi depositado? Não. Você tem alguma prova, como uma arma que possa nos mostrar de que algo foi usado para ferir Dani naquela noite? Não. Você tem provas do que causou os hematomas na coxa e na nádega dela? Não. Você tem provas de que Dani não tomou livremente drogas recreativas naquela noite? Não. Você tem provas de que ela saiu da festa com Tommy McAllister? Não. Você tem provas de como ela acabou dirigindo a Mercedes dele? Não. Você tem provas de que ela desmaiou ao volante antes de bater na ambulância? Não. Você tem provas definitivas de que Dani lhe disse que foi drogada e estuprada naquela noite? Não. Então, na verdade, não existem provas reais e verificáveis de todas essas coisas que você está alegando, certo, Dra. Linton? Fanning tirou o bloco de anotações do pódio. É tudo a sua opinião. Sarah o viu caminhar de volta à mesa. Ela esperou enquanto ele se sentava em sua cadeira. Colocava o bloco e a caneta sobre a mesa, alisava a gravata e o paletó e olhava para a juíza. Sarah estava prendendo a respiração novamente, enquanto a boca de Fanning se abria. Já terminei com essa testemunha, meritíssima. E acabou. 3 anos de sofrimento, 6 meses de pavor, quase 4 horas de depoimento. Finalmente tinha acabado. Sarah esperava sentir euforia, mas o que ela sentiu em vez disso foi o entorpecimento dos sentidos. Ela ouviu a juíza dispensá-la como testemunha, mas o som viajou lentamente. A médica parecia estar se movendo através da água enquanto se levantava, encontrava sua bolsa e descia da tribuna. Só então olhou para Maritza, que lhe deu um aceno de aprovação com a cabeça. A mãe e o pai de Dani ofereceram sorrisos doloridos de encorajamento. Sarah sentiu a repórter do jornal olhando para ela, digitando loucamente no celular. Brit também estava olhando fixamente, mas não por curiosidade. Ela apertava o braço de Mac e sua animosidade era como uma presença malévola no tribunal. O calor do ódio deles seguiu Sarah até que as portas se fechassem atrás dela. O corredor estava quase vazio. Era tarde. Havia uma multidão esperando nos elevadores. Sarah não suportaria estar perto das pessoas naquele momento. Ela caminhou na direção oposta, encontrando o banheiro. Contornou as pias e entrou na última cabine. Ela sentou-se na privada, colocou a cabeça entre as mãos e se permitiu chorar. Para Dani, por seus pais. E, finalmente, longe do holofote do tribunal, da repórter, de Douglas Fanning, do júri e da porra de Brit McAllister, Sarah chorou. Ela tinha sobrevivido. Fizera todo o possível para cumprir sua promessa a Dani. Toda a ansiedade e o medo que haviam assombrado cada vez que ela pensava em testemunhar estavam lentamente desaparecendo. Ela olhou para o anel em seu dedo, lembrando a si mesma que a vida sempre encontrava uma maneira de melhorar. De repente, a porta do banheiro se abriu. O som foi como uma espingarda sendo disparada. Sarah levantou a cabeça com cuidado e viu um par de Manolo Blahnik azul marinho tocar o chão de ladrilhos. Os pés pararam à frente das pias. A torneira foi aberta a pleno vapor. Houve um momento de nada mais que o barulho da água circulando pelo cano antes de a mulher soltar um gemido baixo e lúgubre. « Ai, meu Deus! » sussurrou ela. « Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! » Os joelhos da mulher se dobraram e ela caiu no chão. Sua bolsa Kelly da Hermès de $10.000 caiu ao seu lado, o conteúdo deslizando sobre os ladrilhos. Maquiagem, chaves, carteiras, absorventes, chiclete. Sarah puxou os pés para trás quando uns óculos de sol Cartier escorregaram por baixo da porta da cabine e bateram na base da privada. Ela os reconheceu.
Eles tinham estado pendurados na bolsa que combinava com os sapatos, que combinavam com o terno Versace que estava sendo usado por Brit McAllister. Meu Deus! Gritou Brit. Ela se dobrou, a cabeça quase tocando o chão do banheiro. Sarah manteve os pés erguidos fora do caminho. Havia inúmeras razões para ela não gostar de Brit McAllister, mas ela não conseguia ter prazer em ver outra mulher literalmente dobrada de dor. O momento era muito bruto, muito pessoal. Sarah só queria desaparecer. Então, olhou para os óculos de sol e a cautela anterior voltou. Ela esperou por quase 1 minuto inteiro de lágrimas de Brit, torcendo, rezando, para a mulher abandonar os óculos e ir embora. A mulher não fez isso. Ela fungou enquanto se sentava, tentando se recompor. Fungou de novo, independentemente dos óculos, ela iria querer papel para secar os olhos. A fechadura da porta da cabine se agitou quando Brit tentou abri-la. Sarah sentiu-se enjoada. Oh... A voz de Brit ficou presa. Olá? Sarah não sabia o que fazer, mas pegou os óculos escuros, ficou de pé no banheiro e abriu a porta. Brit ainda estava de joelhos. Ela olhou para Sarah. A surpresa foi registrada 1 segundo tarde demais. Brit estava claramente sob a influência de algo. Ela se balançava. Suas pupilas estavam do tamanho de alfinetes. Os olhos estavam vidrados de um jeito característico. Sarah notou que uma caixa de comprimidos prateada havia caído sob a pia. Os minúsculos comprimidos azuis tinham um formato redondo com um risquinho no centro que identificava cada um como um Valium de 10 miligramas. Havia mais de uma dúzia, o que era muito para se ter na bolsa. Sarah fechou a torneira e colocou os óculos de sol sobre a pia. Cada molécula em seu corpo queria sair dali. Brit nunca havia sido uma mulher de fácil convivência. Ela era mesquinha, conivente e muitas vezes cruel, mas era também uma mãe cujo filho estava em julgamento. Não importava que Tommy fosse culpado, ele ainda era o filho dela. Sarah enrolou um pouco de papel higiênico e o entregou a Brit, perguntando: Você quer que eu vá buscar Mac para você? Não, eu... A mão de Brit foi para a boca, enquanto ela tentava conter suas emoções. Por favor, Sarah. Por favor, me diga que não é tarde demais. Sarah ouviu o desespero bruto por trás do pedido, mas aquilo teve efeito oposto. Aquela mulher estava literalmente de joelhos implorando a Sarah que voltasse ao tribunal e mentisse. Meu depoimento acabou e eu contei a verdade sobre o que aconteceu. Você acha que eu não sei disso? Gritou Brit, as mãos se fechando no ar. Eu sei que você contou a verdade. Eu sei o que ele fez com aquela garota. Sarah estava atordoada demais para responder. Eu sei quem ele é. As mãos de Brit caíram sobre o colo. Ela desviou o olhar, mirando fixamente o chão. Eu vivi com esse medo por 20 anos. Sei exatamente quem ele é. Sarah não conseguia se mover, não conseguia pensar, não conseguia respirar. Eu sei o que ele fez com aquela garota. Ele vai parar agora, suspirou Brit. Tommy está assustado. Eu sei que ele vai parar depois disso. Ainda dá tempo dele se tornar um bom homem. Sarah sentiu o coração batendo forte no peito. A mente dela estava acelerada, pois sabia que Tommy tinha sido acusado de estuprar outra garota 2 anos antes da morte de Danny. Sei exatamente quem ele é. Devagar, Sarah se ajoelhou na frente de Brit. Não sabia o que diria até as palavras saírem de sua boca. Como você sabe o que ele fez com Danny? Eu escutei eles. Você escutou eles? Sarah tentou não demonstrar a angústia na voz. Danny poderia ter sido salva. Você ouviu Danny sendo... Não é culpa do Tommy. Ele ainda tem tempo de mudar. Brit começou a sacudir a cabeça. Ele vai aprender com isso. Ele não é igual ao Mac. Sarah estava chocada com o que escutava. Mal conseguia processar a informação. Mac também estava envolvido. Mac sempre está envolvido. O tom de Brit era sem emoção, factual. Não posso deter os outros, mas posso salvar meu menino. Os outros? Repetiu Sarah. Brit, do que você está falando? Brit não respondeu. Em vez disso, secou os olhos com as mãos. O rímel espalhou-se pelas pontas dos dedos, pelo rosto. De repente, ela pareceu notar seus pertences espalhados pela primeira vez. Carteira, batom, chaves. Sua paleta de sombras tinha se quebrado, polvilhando o azulejo com tons terrosos. Brit começou a passar o dedo no pó. Sarah observou quase transfixada, enquanto as palavras de Brit ricocheteavam ao redor de seu cérebro. Eu vivi com esse medo por 20 anos. Sei exatamente quem ele é. Há 20 anos, Tommy tinha apenas 2 anos de idade. Mãe alguma vivia com medo de que seu filho de 2 anos se tornasse um monstro. Ela estava falando de Mac? O que Mac tinha feito? Mac sempre está envolvido. Brit. Sarah se esforçou para evitar que sua voz tremesse. Por favor, fale comigo, eu não entendo. Tommy foi pedir ajuda a Mac na noite em que Danny morreu?
Brit não respondeu. Quem são os outros? Sarah podia se ouvir implorando, mas não se importava. Você disse que não poderia impedi-los. Quem são? Brit finalmente olhou para Sarah. Ela apertou os olhos, tentando se concentrar. O que você está fazendo? Sarah notou a mudança no comportamento de Brit. A razão tinha começado a cortar o efeito do Valium. Mesmo assim, ela tentou. Por favor, fale comigo. Me conte o que aconteceu com Dani. Como eu... A mão de Brit foi pro rosto dela. Ela olhou ao redor do banheiro como se tivesse acabado de perceber onde estava. Você estava se escondendo na cabine? Me esperando? Não, disse Sarah. Brit, você acabou de me dizer. Eu não te disse nada. Brit pegou as chaves, o batom e começou a jogar as coisas de volta na bolsa. Ela tirou os óculos de sol da pia enquanto se esforçava para ficar de pé. Dado seu passado trágico, seria de imaginar que você evitaria a cabine para deficientes. Sarah sentiu como se tivesse levado uma bofetada na cara. Esta era Brit McAllister, de quem ela se lembrava. Raivosa, desagradável, cheia de rancor. O que quer que você ache que ouviu? Continuou a mulher. Eu sei o que ouvi. Sarah ficou de pé e voltou para a cabine. Então, pegou a bolsa na parte de trás da privada e se virou para sair. Brit bloqueou o caminho. Não vou deixar você destruir o meu filho. Dani Cooper também era filha de alguém. O que você sabe sobre ser mãe? Sarah sentiu cada grama de crueldade na pergunta. Brit, acima de qualquer um, sabia porque ela não era mãe. A médica não se seguraria mais. Você fez um ótimo trabalho com Tommy. É a segunda ou terceira vez que ele é acusado de estupro. Você não mudou nada, né? Brit apoiou a mão na parede, deixando claro que Sarah não iria a lugar algum. Santa Clara, a filha do encanador, com suas bijuterias baratas e seus saltinhos, discursando lá do alto como se soubesse da porra toda. Sarah queria empurrá-la de volta para o chão. O que eu sei é que eu mesma vou te arrancar daí se você não sair da minha frente. Quanto você ganha na AG? 100 mil por ano? Brit deu uma risadinha de escárnio. Max já tirou 2 milhões só neste trimestre. Uau! Sarah encheu a palavra de sarcasmo. Mande meus parabéns por lucrar com o meu infortúnio. Você acha que o que aconteceu com você há 15 anos foi um infortúnio? Brit riu. Só um azar? Foda-se seu azar. Sarah fechou os punhos. Isso era uma palhaçada. Brit estava fazendo um de seus joguinhos psicóticos. Saia do meu caminho. Coitada da Santa Sarah. Tão brilhante. Uma perda tão trágica. 15 longos anos sem saber, sofrendo, porque não conseguia ver o que estava embaixo de seu nariz. Sarah bloqueou as palavras dela. Tinha que sair dali antes de surtar. Eu te disse... Sarah. Brit sibilou o nome dela como uma cobra. Você não está me escutando. O que aconteceu com você? O que aconteceu com Danny? Está tudo conectado. Sarah sentiu a boca se movendo, tentando formar uma resposta, mas não saiu uma palavra sequer. Você não se lembra da festa mista? Sarah tinha perdido a voz, os sentidos, o raciocínio. Brit riu de novo. Sua vaca burra! Você não sabe porra nenhuma mesmo! Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!